O sol pendia baixo pesado, como uma sentença, esmagando o deserto. Sob um calor sufocante, a poeira tremia no ar dourada e silenciosa, até que o primeiro tiro rasgou o vazio. O estampido ecoou seco, seguido por outros, rápidos e implacáveis. Elias Mercer observava à distância, imóvel sobre a crista de uma colina pedregosa, o corpo, escondido pela sombra curta de um cacto retorcido. Não precisava de binóculos para saber o que estava acontecendo. O deserto falava com ele. Havia anos, e agora gritava. Lá embaixo, 3 carroças estavam tombadas como animais abatidos. Homens corriam em círculos curtos, tropeçando, tentando fugir de algo que não perdoava. O cheiro de pólvora chegou até Elias como uma memória antiga, misturado ao ferro quente do sangue e ao couro queimado. Ele inspirou devagar, como se cada respiração pudesse reacender cicatrizes que nunca fecharam. Os tiros cessaram tão abruptamente quanto começaram. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Um corpo caiu de joelhos, depois de lado, levantando uma nuvem fina de poeira. Elias contou os mortos sem mover os lábios. 4? Talvez 5. Nunca era menos do que isso quando aquele tipo de homem estava envolvido. Ele reconheceu o padrão, a frieza, a execução sem pressa. Reconheceu porque já estivera do outro lado da mira. A mão direita de Elias se fechou lentamente, os nós dos dedos esbranquiçando. Havia uma dívida ali enterrada sob anos de fuga e negação. Um nome que ele evitava pensar. Um erro que cobrava juros em sangue. O massacre não era apenas mais um episódio de brutalidade na fronteira sem lei. Era um chamado. Um lembrete de que certos pecados não se perdem no vento. Quando os assassinos partiram, deixando o deserto com seus mortos e seu silêncio mortal, Elias permaneceu onde estava. O calor escorria por sua nuca, mas era o frio dentro do peito que o mantinha desperto. Ele sabia que aquele rastro o levaria de volta a um caminho que jurara abandonar. Ainda assim, ao montar em seu cavalo e descer a colina, Elias Mercer aceitou o inevitável. O sangue na poeira havia despertado algo, e o deserto, paciente, como sempre aguardava o acerto de contas. Elias Mercer cavalgava sozinho como sempre. O som ritmado dos cascos era a única coisa que quebrava o silêncio do caminho estreito, que serpenteava entre pedras rachadas e arbustos secos. Seu corpo carregava as marcas de uma vida que não fora gentil, uma cicatriz profunda. Cruzava o antebraço esquerdo, outra lhe puxava o canto da boca para baixo. Quando relaxava o rosto, eram lembranças gravadas na carne, impossíveis de apagar, assim como as que carregava na mente. Ele era conhecido em lugares onde preferia não voltar. Alguns o chamavam de pistoleiro, outros de assassino. Para Elias, os nomes pouco importavam. A arma que descansava em seu coldre não era símbolo de orgulho, mas de necessidade. No Velho Oeste, a lei era uma ideia frágil, facilmente esmagada por homens armados e ambição. Sobreviver significava escolher quando puxar o gatilho e viver com o peso dessa escolha. Fragmentos do passado vinham sem aviso. Um grito abafado atrás de uma porta. O clarão de um disparo dentro de um celeiro em chamas. Um rosto jovem assustado demais para entender por que estava prestes a morrer. Elias fechou os olhos por um instante. Mas a lembrança persistiu, cruel e nítida. Ele nunca soubera ao certo em que momento deixara de ser apenas um homem tentando sobreviver e se tornara parte da violência que agora desprezava. A culpa caminhava ao lado dele como uma sombra constante. Havia noites em que sonhava com aqueles que não tiveram chance de pedir perdão. Outras acordava com as mãos trêmulas, tomado por uma raiva antiga, não contra eles, mas contra si mesmo. Ainda assim, sob as camadas de cinismo e dor, existia algo que se recusava a morrer: o desejo de redenção. Não de absolvição divina ou reconhecimento público, mas de um acerto íntimo silencioso. Elias sabia que a violência sempre o encontraria. Ele não a buscava mais, mas também não fingia inocência. No mundo em que vivia, recusar-se a lutar era assinar a própria sentença. A diferença era que agora cada bala disparada pesava mais. Cada confronto
deixava um rastro mais profundo dentro dele. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons avermelhados, Elias Mercer seguiu em frente. Ele não podia fugir do passado. Tudo o que podia fazer era encará-lo quando finalmente o alcançasse. Red Hollow surgiu no horizonte, como uma ferida aberta no meio do nada. Construída às pressas e mantida pela ganância, a cidade parecia sempre à beira do colapso, sustentada por vigas tortas, promessas quebradas e armas carregadas. Quando Elias Mercer atravessou a rua principal, sentiu imediatamente o peso dos olhares. Ali todo estranho. Era uma ameaça em potencial, ou uma oportunidade. O calor se acumulava entre os prédios de madeira misturado ao cheiro de suor, esterco e álcool barato. Um peonola, desafinada, escapava pelas portas abertas do salão, junto com risadas altas demais e vozes tensas demais para serem sinceras. Elias amarrou o cavalo e empurrou as portas duplas, permitindo que o barulho e a fumaça o engolissem. Lá dentro o ar era espesso, carregado de bebida, tabaco e intenções ocultas. Homens jogavam cartas como se cada mão pudesse ser a última. Mulheres circulavam entre as mesas com olhares calculados e sorrisos perigosos. O calor humano quase sufocava. Mas era a tensão invisível que fazia a pele de Elias se arrepiar. Conversas diminuíam quando ele passava. Copos pausavam no ar, por frações de segundo longas demais para serem coincidência. Ele sentou-se ao balcão, pedindo uísque, sem precisar levantar a voz. O barman o serviu rápido, evitando o contato visual. Aquilo dizia mais do que qualquer palavra. Em Red Hollow o medo tinha nome e não precisava ser pronunciado em voz alta. Bastava um sussurro, um comentário interrompido, um olhar nervoso na direção errada. Ainda assim, Elias ouviu. Um jogador murmurou algo sobre ele controlar a cidade. Outro fez o sinal da cruz, ao ouvir o nome de Caleb Crow, dito quase como uma blasfêmia. O som daquele nome atravessou Elias como uma lâmina fria. Não porque fosse novo, mas porque confirmava o que ele temia desde o deserto. O rastro de sangue levava exatamente até ali. Cada movimento em Red Hollow parecia uma negociação silenciosa de poder. Quem bebia demais morria cedo. Quem falava demais também. O salão pulsava com uma energia quase sensual, a mistura perigosa de desejo, álcool e violência, prestes a explodir. Elias tomou um gole lento, sentindo o fogo descer pela garganta. Ele sabia que naquela cidade a lei não entrava. E onde a lei não entrava, homens como Caleb Crow reinavam. O perigo estava em cada olhar. E pela primeira vez, em anos, Elias Mercer teve certeza de que não sairia de Red Hollow sem enfrentar aquilo que o esperava. Ela surgiu do fundo do salão, como se sempre tivesse estado ali, parte da fumaça e da luz baixa. Maeve Calder caminhava com a calma de quem conhecia cada olhar e cada intenção naquele lugar. O vestido escuro marcava a silhueta sem pedir permissão, e os olhos atentos demais para serem inocentes se encontraram. Os de Elias, por um instante longo, o suficiente para ferir. Não houve surpresa, apenas reconhecimento. Ela parou ao lado dele no balcão, pediu a mesma bebida e apoiou o cotovelo a poucos centímetros do seu braço. O cheiro dela misturava álcool, poeira e algo indefinível que puxava Elias de volta a um tempo que ele tentara enterrar. Ainda bebe do mesmo jeito, disse ela sem olhá-lo. A voz era firme, mas havia uma rachadura sutil ali, como se cada palavra precisasse atravessar algo quebrado. Elias não respondeu de imediato. Observou o reflexo dos dois no espelho, atrás do balcão, ele endurecido pelos anos, ela afiada pelo mesmo deserto. Algumas coisas não mudam menos, respondeu por fim. Havia história demais entre eles para caber em frases simples. Um passado compartilhado que nunca fora nomeado, apenas sobrevivido. Ele lembrava de noites curtas, promessas mal formuladas, e uma escolha que os colocou em lados opostos de algo perigoso demais para ser chamado de amor. Maeve conhecia homens como ninguém, mas Elias fora diferente. Isso ainda doía. Você não devia estar aqui, disse ela, finalmente virando o rosto para encará-lo. Red Hollow devora quem chega com fantasmas. Eu vim por causa deles, respondeu Elias, o olhar firme. E você sabe disso? O silêncio entre os dois era pesado, carregado de tudo
o que não fora dito. Desejo ainda existia cru e inconveniente misturado à desconfiança. Maeve sabia que Elias trazia violência consigo mesmo quando tentava fugir dela. Ele por sua vez sabia que Maeve sobrevivia, dançando perigosamente entre o fogo e a sombra próxima demais de homens, como Caleb Crow. Algumas feridas não fecham menos, murmurou ela quase para si mesma. Algumas não deveriam menos, respondeu Elias. Eles brindaram sem sorrir. Não era reconciliação, tampouco despedida. Era um reconhecimento silencioso de que o passado os havia alcançado. E em Red Hollow isso quase sempre significava sangue. Em Red Hollow, Caleb Crow raramente precisava aparecer para ser sentido. Sua presença se manifestava nos silêncios abruptos, nas portas que se fechavam cedo demais, nos homens armados que surgiam nas esquinas, como sombras convocadas por um pensamento. Elias percebeu isso ao sair do salão. A rua parecia a mesma, mas algo havia mudado como o ar antes de uma tempestade. Ele caminhou poucos metros quando notou o primeiro sinal, um garoto não mais que 15 anos, fingindo varrer a calçada, enquanto observava cada passo seu. Mais adiante, 2 homens encostados na fachada da ferraria interromperam a conversa quando Elias passou. Não era paranoia. Era método. Crow não atacava de imediato. Ele cercava, pressionava, testava. O nome do vilão continuava surgindo em murmúrios. Caleb Crow, dono de minas de armas de pessoas. Diziam que ele nunca sujava as mãos, que preferia mover homens como peças de xadrez, sacrificando-os sem hesitação. Quem se opunha, desaparecia. Quem devia algo a ele, pagava com juros em dor. Elias sentiu o primeiro aviso naquela noite. Um copo quebrado aos seus pés na pensão, onde se hospedara. Um bilhete simples, deixado sobre a cama, vá embora. Sem assinatura. Não era um pedido. Era uma ameaça disfarçada de conselho. Elias rasgou o papel com calma. Mas o maxilar estava tenso. Crow sabia que ele estava ali. Sabia quem ele era. A caçada começou de forma silenciosa. Um tiro disparado de longe errando por pouco. Um cavalo solto no meio da rua, quase o derrubando. Um homem bêbado demais, que tentou provocar uma briga, e fugiu rápido demais, quando Elias não reagiu. Tudo calculado para cansá-lo, para forçá-lo a cometer um erro. Maeve confirmou que ele já suspeitava. Encontraram-se às escondidas sob a luz fraca de um lampião. Ele está testando. Você disse ela à voz baixa. Quer ver até onde você vai, antes de decidir como quebrá-lo. Então ele já decidiu que sou um problema. Desde o momento em que você pisou na cidade. A sensação de perigo era constante e quase física. Elias dormia pouco à mão, sempre próxima da arma. Cada esquina era uma armadilha em potencial. Cada rosto desconhecido podia ser o último que veria. Ainda assim, em vez de recuar, algo dentro dele se firmava. Crow queria controlá-lo pelo medo, mas Elias Mercer já vivera tempo demais, com medo. E se o inimigo permanecia invisível, isso só significava uma coisa: quando finalmente aparecesse, não haveria mais espaço para recuar. A emboscada veio ao amanhecer, quando a luz ainda era pálida e traiçoeira. Elias caminhava pela rua lateral atrás do estábulo quando ouviu o primeiro passo fora de ritmo. Não houve tempo para palavras. Um golpe tentou alcançá-lo pelas costas, pesado e mal calculado. Elias girou desviando por instinto. E o mundo se estreitou ao espaço entre 2 corpos prestes a colidir. O primeiro homem caiu com um soco seco na garganta. O segundo surgiu à direita, faca em punho, o olhar vazio de quem já aceitara o fim. Elias sacou a arma, sem pensar. O estampido ecoou entre as paredes de madeira curto e definitivo. O corpo caiu, antes mesmo de compreender o erro. Um terceiro tentou fugir. Não conseguiu. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio do deserto. Era sujo, carregado de respirações pesadas e do cheiro metálico que Elias conhecia bem demais. Ele ficou parado por um instante, sentindo o tremor leve nas mãos. Não havia triunfo, apenas a constatação amarga de que o passado não largava sua garganta. As palavras que nunca foram ditas entre ele e aqueles homens ficaram suspensas no ar. Ali em Red Hollow,
A violência era a única língua que todos falavam com fluência. Crow sabia disso. Cada ataque era uma frase. Cada emboscada uma pergunta. E a resposta de Elias havia sido clara demais. Outros confrontos vieram rápido demais para permitir reflexão. Um tiro trocado atrás do salão. Um soco que quebrou dentes numa viela estreita. Olhares que prometiam vingança antes mesmo de a dor chegar. Elias se movia com precisão amarga, como alguém recitando algo que aprendera contra a própria vontade. Cada movimento era memória muscular. Cada decisão sobrevivência pura. Quando tudo terminou, ele se apoiou contra a parede áspera de um armazém, fechando os olhos por um segundo longo demais. As imagens vinham juntas, rostos que não conhecia misturados aos que nunca esqueceu. O peso no peito não diminuía. Só mudava de forma. Matar nunca ficava mais fácil, apenas mais necessário. Maeve o encontrou ali, minutos depois. Não perguntou o que havia acontecido. Não precisava. O olhar dele dizia tudo. Você não teve escolha, disse ela, embora soasse mais como uma tentativa de convencer a si mesma. Nunca tenho, respondeu Elias. A violência não era quem ele queria ser, mas naquele mundo era o que ele precisava usar para continuar respirando. E cada vez que falava essa língua, pagava um preço que ninguém, além dele, parecia ouvir. A noite caiu, pesada, sobre Red Hollow, abafando os sons da cidade como um pano úmido sobre uma ferida aberta. Elias estava sentado no quarto estreito da pensão, a lamparina lançando sombras irregulares nas paredes. Ele limpava a arma devagar, mais por hábito do que por necessidade. Cada movimento era uma tentativa silenciosa de organizar o caos dentro dele. A violência recente ainda pulsava sob a pele. Não como adrenalina, mas como cansaço. Um cansaço antigo que vinha de antes dos corpos, no chão, de antes até do deserto. Elias pensou em tudo o que perdera ao longo dos anos, amigos que morreram jovens de mais lugares, que não podia mais chamar de lar, a versão de si mesmo, que acreditava em escolhas simples. Maeve entrou sem bater. Ela sempre soubera quando fazê-lo. Sentou-se diante dele próxima o bastante para que o silêncio entre os dois se tornasse íntimo. Você não era assim quando partiu, disse ela. A voz baixa. Eu era pior, respondeu Elias, sem levantar os olhos. Ela contou então algo que guardara tempo demais. Falou da noite em que ele deixara a cidade anos atrás, ferido e perseguido. Falou do homem que Elias matara naquela fuga, um dos capangas de Caleb Crow. O que Elias nunca soubera era quem aquele homem realmente era. Ele era irmão de Crow, disse Maeve. Não de sangue, mas criado como tal. A revelação caiu como um golpe surdo. Tudo fez sentido de uma vez: o ódio pessoal, a caçada meticulosa, o prazer cruel em prolongar o sofrimento. Elias fechou os olhos, sentindo a culpa se rearranjar dentro dele, ganhando novo peso. Não fora apenas sobrevivência. Tinha sido o início de uma guerra. Maeve tocou sua mão hesitante. O gesto era simples, mas carregado de anos não vividos juntos. Você não pode carregar tudo sozinho, disse ela. Sempre carreguei, respondeu ele, embora o tom denunciasse a rachadura. Eles ficaram ali, unidos pela dor e pelas escolhas que os moldaram. Não havia promessa de salvação, apenas o reconhecimento de que algumas cicatrizes não fecham e que fingir o contrário só as torna mais profundas. O plano nasceu da necessidade, não da esperança. Elias sabia que esperar por Caleb Crow em Red Hollow significava morrer aos poucos, cercado e esmagado por homens que não faziam perguntas. Se queria sobreviver, ou ao menos escolher como tudo terminaria, teria que arrastar o inimigo para fora da cidade, para um lugar onde o poder de Crow enfraquecia. O deserto. A isca foi simples e perigosa, um carregamento falso de prata, espalhado como boato certo demais para ser mentira. Maeve ajudou a plantar a história, sabendo que isso a colocava na mira direta de Crow. Cada palavra dita, cada olhar trocado no salão era uma aposta silenciosa. Elias não gostava disso, mas não havia outra saída. Eles partiram antes do amanhecer. O deserto os recebeu com sua vastidão indiferente, o horizonte ondulando sob o calor crescente. Enquanto cavalgava, Elias
sentia o peso da decisão se misturar às lembranças. O deserto sempre fora um espelho cruel. Expunha o que o homem tentava esconder. Cada quilômetro percorrido parecia arrancar uma camada de negação, deixando apenas a verdade. Nua, ele não esperava sair vivo. O ataque veio ao meio-dia, quando o sol castigava sem piedade. Homens surgiram das rochas como espectros, tiros cruzando o ar seco. Elias reagiu rápido, mas algo estava errado. Os disparos vinham de direções demais. Não era apenas uma emboscada, era uma execução planejada. Alguém havia falado demais. Ou falado com a pessoa errada. Um dos aliados contratados virou a arma no momento crítico, revelando a traição com um sorriso nervoso. Elias não hesitou. O tiro foi preciso, mas o gosto amargo permaneceu. Cada traição confirmava o que ele sempre soubera naquele mundo. Confiança era luxo. Maeve foi ferida, de raspão, o sangue manchando a manga do vestido. Elias a puxou para trás de uma rocha, sentindo o pânico ameaçar romper a couraça que mantinha de pé. Ainda dá tempo de ir embora, ela disse ofegante. Nunca deu, respondeu ele. Quando o tiroteio cessou, restaram um corpo silêncio e o sol impiedoso. Crow não aparecera, mas a mensagem estava clara. Ele aceitara o desafio. O próximo encontro seria definitivo. Enquanto retomavam o caminho, feridos e exaustos, Elias sentiu a certeza se firmar dentro dele. Aquela armadilha não fora apenas para Crow, era para si mesmo. No coração do deserto, ele estava se preparando para o fim, qualquer que fosse a forma que ele tomasse. O encontro aconteceu onde o deserto se abria em um círculo natural de pedras, como um antigo anfiteatro, esquecido pelo mundo. O vento soprava baixo, arrastando a areia em movimentos lentos, quase respeitosos. Elias chegou primeiro, desmontou do cavalo e avançou alguns passos, sentindo o peso do momento se acomodar nos ombros. Não havia mais fuga possível, nem desejo. Caleb Crow surgiu do outro lado, acompanhado por dois homens que pararam à distância. Crow avançou sozinho. Era mais alto do que Elias. Lembrava o rosto marcado por linhas de poder e rancor contido. O sorriso que trazia não era de prazer, mas de posse. Demorou, disse ele. Você também, respondeu Elias. Ficaram frente a frente separados, por poucos metros, e por anos de sangue não pago. O passado se impôs entre eles, o homem morto na fuga, o irmão perdido, a caçada silenciosa, que atravessara cidades e desertos. Você tirou tudo de mim, disse Crow. A voz baixa. Eu estava tentando viver, respondeu Elias. Como você. O primeiro disparo veio rápido demais para ser pensado. Pedra estilhaçada, poeira no ar. Elias rolou para o lado, respondeu com 2 tiros que forçaram Crow a recuar. O mundo se reduziu ao som seco das armas, ao impacto das balas, ao ritmo brutal do confronto. Cada movimento era cálculo, cada erro morte. Crow avançou ferido no ombro, mas sorrindo. Você nasceu para isso, provocou. Para matar. Elias sentiu a raiva subir quente e perigosa. Por um instante, tudo o que vivera parecia justificar aquela afirmação. Ele poderia acabar com aquilo ali, com mais um tiro. Seria fácil e familiar. Mas então, viu outra coisa. Viu Maeve caída dias antes sangrando. Viu os rostos que o perseguiam à noite. Viu o homem que se tornara, por sobreviver, não por escolha. E naquele segundo suspenso, Elias entendeu que o duelo não era apenas contra Crow. Ele desarmou o vilão com um disparo. Preciso a arma, voando para longe. Aproximou-se, respirando pesado. Crow caiu de joelhos, os olhos cheios de ódio. Faça, rosnou. Termine, como sempre termina. Elias apontou a arma. O silêncio voltou espesso. A decisão pulsava em suas mãos. Então lentamente ele baixou o revólver. Não disse. Não hoje. O tiro que se seguiu não foi de execução, mas de libertação. Elias atingiu Crow, na perna, incapacitando-o. Deixou-o vivo para enfrentar o mundo, sem o poder que o definia. Ao se afastar, sentiu algo romper dentro de si, não fraqueza, mas escolha.
Pela primeira vez, Elias Mercer não deixou a violência decidir quem ele era. E isso mudou tudo. O silêncio que se seguiu ao duelo não era apenas a ausência de tiros, era o peso do que fora feito, das escolhas que deixaram marcas permanentes. Elias Mercer retornou a Red Halo, com os ombros tensos e o corpo ainda trêmulo de adrenalina. A cidade parecia menor, desgastada pelo calor e pelo medo, mas ainda pulsava com vida própria, indiferente ao que ocorrera no deserto. Alguns homens desapareceram de vez. Outros, mais cautelosos, baixaram a cabeça como se reconhecessem que a ordem havia mudado, sem que ninguém pudesse reivindicar o crédito. Caleb Crow estava vivo, mas impotente. Isso não trazia alegria, só um silêncio amargo, pesado como chumbo. Elias sabia que a vingança e a justiça não eram sinônimos, e que cada ação tinha um preço invisível, que ninguém mais pagaria além dele. Maeve se aproximou, os olhos cheios de perguntas que não precisavam ser formuladas. Ela tocou a mão dele, e naquele gesto simples estava toda a ternura e toda a dor que compartilhavam. Eles vão se lembrar do que aconteceu, disse ela. Talvez, ou talvez esqueçam. Mas nós não podemos, respondeu Elias. As perdas eram irreversíveis. Amigos mortos, traições que deixaram cicatrizes, o homem que se tornou necessário para a sobrevivência, e as noites que se perderam para o medo e a culpa. Mas havia ganho também, escolhas feitas com consciência, a oportunidade de não se tornar o monstro que Caleb queria que fosse, a liberdade de definir quem era ou quem ainda poderia ser. Red Hollow respirava com dificuldade. O salão voltara à rotina, mas cada rosto carregava memórias recentes, lembranças silenciosas do preço pago. Elias e Maeve partiram antes do entardecer, cavalgando lado a lado sem pressa, mas conscientes de que não existia retorno completo para aqueles que haviam atravessado tanto sangue e deserto. O Velho Oeste era implacável, mas por um instante havia espaço para reflexão, para respiração. Elias Mercer continuava vivo, mas não intacto. A cidade permanecia atrás deles, cheia de ecos e de perigos. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, ele compreendeu que a sobrevivência sempre tinha um preço, e que o verdadeiro custo era carregar as escolhas na alma, muito depois de os tiros cessarem. O horizonte se abriu à frente de Elias Mercer como uma promessa silenciosa. Red Hollow desaparecia atrás dele, engolida pelo calor do entardecer e pela poeira levantada pelos cavalos, que carregavam sobreviventes e sombras do passado. Ele montou em seu cavalo, com um corpo pesado de cansaço, mas a mente mais leve do que há anos sentira. Não havia vitória completa, apenas escolhas cumpridas. Maeve ficou na entrada da cidade, a silhueta recortada pela luz dourada. Não disse adeus. Não precisava. Entre eles, o silêncio carregava tudo o que palavras jamais poderiam expressar: perdão, reconhecimento, desejo de recomeço. Elias deu um último olhar para ela, depois virou-se para o deserto, que se estendia à frente. Cada quilômetro percorrido seria um lembrete de que ele continuava vivendo mesmo, carregando cicatrizes invisíveis. O caminho à frente era árido e interminável, mas também libertador. O Velho Oeste não era apenas um lugar no mapa. Era um estado de espírito, onde cada homem era definido pelas escolhas que fazia e pelo sangue que aceitava carregar. Elias cavalgava não para esquecer, mas para afirmar que ainda podia escolher. O sol mergulhou lentamente no horizonte, tingindo o céu de vermelho profundo. A poeira dançava na luz morna, formando padrões que pareciam narrar histórias antigas. Elias apertou as rédeas, sentindo o vento no rosto, sentindo que cada passo do cavalo era também um passo para dentro de si mesmo. Ele não sabia o que o futuro traria, nem se encontraria paz definitiva. Mas isso não importava. A estrada era infinita e ele estava vivo. E assim, com o deserto se estendendo diante de si, e Red Hollow se tornando apenas memória, Elias Mercer desapareceu na poeira, um homem marcado, determinado e livre, caminhando pelo Velho Oeste e pelas próprias escolhas, sem jamais olhar para trás. A última imagem
era dele sozinho, um ponto solitário contra a vastidão infinita, deixando para trás um mundo que jamais poderia pertencer a ele por completo. Se esta história do Velho Oeste mexeu com você, não esqueça de curtir e comentar sobre os momentos que mais impactaram. Inscreva-se para mais histórias intensas, cheias de emoção e suspense, e continue acompanhando jornadas onde o passado e o presente colidem em busca de significado.